Não é segredo pra ninguém que a galáxia de Star Wars é um espaço gigantesco lotado de milhares de setores, sistemas e planetas ao longo de suas divisões, desde os mundos do núcleo até a orla exterior, as regiões desconhecidas e o espaço selvagem, tendo sua maior parte controlada pela República Galáctica e posteriormente pelo Império Galáctico. Porém, uma pergunta que vocês sempre me fazem é justamente sobre a economia galáctica. Afinal, como ela era organizada e o que acontecia em regiões como a orla exterior que não estavam sob a jurisdição da República Galáctica? Pois é, vem comigo porque hoje você vai descobrir como funciona a economia em Star Wars. A economia da galáxia funcionava, de forma geral, na forma do comércio interplanetário, ou seja, a economia e infraestrutura de um planeta girava de acordo com o que ele importava, exportava e negociava do seu mundo ou até mesmo de seu sistema inteiro. Em alguns casos raros, poderia ocorrer de um planeta se sustentar apenas com a economia local, ou seja, uma economia que funcionava e se mantinha apenas nos limites do próprio planeta, com importações e negociações ocorrendo entre os estabelecimentos do próprio mundo uns com os outros. Mas isso era algo muito raro, pois devido aos altos níveis de economia de outros setores e a escala gigantesca que funcionava a economia galáctica, para uma sociedade extremamente avançada inteira funcionar de uma ponta da galáxia para outra, acabava que os comércios locais de um planeta inevitavelmente precisavam negociar com mercadores de fora de seu mundo para fazerem exportações interplanetárias, para assim a economia local girar e seu planeta e cidadãos prosperarem. Caso contrário, sua economia poderia ficar para trás dos níveis galácticos e iria estagnar, gerando inflação e prejuízo financeiro, além de que muitos desses planetas necessitavam de serviços que nem sempre eles teriam localmente disponível, precisando recorrer a outros mundos. Alguns planetas e sistemas possuíam suas próprias frotas marítimas, ou seja, suas frotas de naves para poder importar e exportar mercadoria. Porém, a grande maioria dependia de grandes empresas privadas de transporte comercial para poderem realizar as entregas e também receberem o que pediam. Também tinham os casos onde os governos locais contratavam os serviços de transportadoras de mercadoria independentes, os famosos PJs da galáxia, muito menores do que as grandes empresas de transporte. Por volta de 350 ABY, com as preocupações de disputas comerciais entre grandes empresas de transporte de mercadoria, surgiu a famosa Federação do Comércio, uma guilda comercial criada para mediar disputas entre empresas, controlar os preços, as rotas comerciais do hiperespaço e garantir estabilidade comercial entre diversos setores. Aliás, falando no hiperespaço, ele desenvolveu um papel fundamental para a economia galáctica poder evoluir, pois antes da descoberta do hiperespaço e dos hiperdrives, e antes mesmo da República sequer existir, a economia galáctica era limitada a sistemas locais, pois já que não havia como viajar pelo hiperespaço, diversos planetas não negociavam entre si, pois estavam milhões de anos-luz de distância um do outro. Nessa época, tudo era baseado apenas nos próprios sistemas, negociações, exportações, importações e etc. Com a descoberta do hiperespaço, tudo mudou. Setores e sistemas inteiros foram desbravados, planetas se tornaram aliados comerciais e a República foi criada para legislar e governar tudo isso. Nessa época, a moeda padrão da galáxia e o básico galáctico também haviam sido estabelecidos como meio de troca de bens e a língua padrão galáctica, assim deixando tudo padronizado. Outro fator que ajudou muito para a economia evoluir foram os famosos droides. Afinal, os serviços que os droides ofereciam eram inúmeros, desde trabalho braçal, escavação, mineração, construção e combate, até tarefas mais simples, como programação de sistemas, limpeza, pilotagem e reparos. Existiam centenas de droides construídos por diversas empresas privadas especializadas na fabricação deles, como a Cybot Galáctica, empresa responsável pela fabricação dos droides de relações humanas, como o C-3PO. Também havia a Industrial Automation, responsável pela fabricação dos astromecânicos, como o nosso baixinho resmungão favorito, o R2-D2. E infelizmente, apesar de ter sido abolida pela República na Constituição Galáctica, a escravidão era amplamente praticada pelos territórios sem lei da orla exterior, sendo uma fonte de economia extremamente volátil, rentável e próspera para aqueles que negociavam nesse ramo. Os mais diversos tipos de estabelecimento requisitavam compras de lotes inteiros de escravas, desde cantinas, sede de sindicatos do crime, cassinos e até palácios de senhores do crime. A espécie dos Twi'lek, em particular, era descaradamente mais explorada como escravos devido às mulheres dessa espécie serem conhecidas por sua beleza exótica, o que atraía demais os gangsters e donos desses estabelecimentos, que por sua vez as compravam
compravam para ficarem dançando e atrair clientela. Em outros casos, escravos eram comprados para executar outros tipos de tarefas completamente diferentes, como Anakin Skywalker e sua mãe, Shmi. O Toydariano Watto os adquiriu de Gardula a Hutt, os comprando para servi-lo em tarefas mais domésticas. Em outros casos, os escravos eram comprados simplesmente para satisfazer o ego dos senhores do crime e piratas que queriam apenas sentir o prazer de ter um escravo, para poder dizer que tinham um ser senciente sob seu controle, não atribuindo nenhum trabalho ou tarefa a eles. Dependendo das condições locais, às vezes um planeta ou um sistema inteiro era dedicado a somente um tipo de comércio. Existiam planetas com abundância em minerais e por isso se dedicavam ao comércio de mineração. Outros planetas, como Corellia, possuíam fábricas em sua superfície, dedicando-se à fabricação de droides, naves, engenharia e muito mais. Já outros planetas com poucos recursos locais se concentravam na importação ao invés da exportação, para que sua economia conseguisse girar. E também havia aqueles casos raros que mencionei anteriormente, de planetas que não focavam nem em exportação nem em importação, pois decidiam ter um comércio estritamente local, sem ter negociações galácticas como prioridades para o seu sistema econômico, focando assim no seu próprio sustento ao invés da exportação e negociação em grande escala. Geralmente, esses mundos eram focados na agricultura menor, possuindo plantações e optando pela caça e pastoreio também. Porém, para suprir suas necessidades não agrícolas e orgânicas, como a posse de naves, casas e armas, eles dependiam da importação galáctica para poderem possuir tais coisas. Geralmente, esses mundos eram os que faziam as economias de importação e exportação da galáxia mais girar, pois precisavam de armas, naves e tecnologia mais do que a maioria da galáxia, fazendo assim mundos industriais como Corellia fabricarem a todo vapor esses itens. Para legislar e administrar negociações a nível galáctico, não existia somente a República ou a Federação do Comércio. Outras inúmeras guildas comerciais existiram ao longo dos milênios desde a Velha República, empregando bilhões de seres que prestavam serviços a trilhões de outros seres em centenas de sistemas. A União Tecnológica foi uma outra guilda comercial que surgiu como potência, defendendo a administração dos interesses de grandes indústrias tecnológicas que fabricavam droides e principalmente naves em grande escala. Essas guildas serviam à República e prestavam serviços a ela também. E para guardar e transferir todo o infinito dinheiro que rodava de um canto da galáxia para o outro, existiam os bancos galácticos. O mais famoso, é claro, era o Clã Bancário Internacional, liderado pelos Moon, a espécie do Darth Plagueis. Eles quem administravam os maiores bancos intergalácticos existentes, supervisionando todas as transferências, rotações, bolsas de valores, inflações, investimentos e poupanças. E tais créditos, amplamente utilizados em toda a galáxia, eram os mais diversos possíveis, já que cada planeta possuía o seu tipo de moeda. Mas em geral, os créditos da República eram a moeda de troca mais amplamente utilizada na galáxia, já que a influência dela era gigantesca e alcançava praticamente todos os setores. Somente em locais mais remotos, como a orla exterior, que eles não eram aceitos. Nesses locais, a moeda local era a que reinava, e dependia de cada sistema para ver qual era a moeda ou as moedas que seriam aceitas. Sendo assim, dependendo de qual moeda você possuísse, poderia ser muito difícil de encontrar algum estabelecimento que aceitasse o seu pagamento, já que as casas de câmbio não eram algo comum ao redor da galáxia, muito menos na orla exterior. Por isso, lojas como a Toys for Fun são tão importantes. Lá eles aceitam diversos tipos de pagamento, como cartão de crédito, débito, Pix e muito mais. Inclusive, esse mês eles estão com um lançamento incrível, que é essa Ahsoka 1:6 da Hot Toys. Ela é articulada, vem com diversos acessórios e, claro, vem acompanhada do pequeno Grogu. Com certeza uma peça imperdível para qualquer colecionador. E o melhor de tudo é que usando o cupom MANDO12 você economiza 12% no seu pedido. E se for no Pix, você economiza ainda mais 5%. Então corre para Toys for Fun, tô deixando o link na descrição. E se for de Fortaleza ou região, dê um pulinho na loja deles. E falando em moeda e pagamento, havia também as tributações e os impostos de renda. Segundo as leis da República, todo assalariado era obrigado a pagar imposto de renda, que era recolhido e administrado pela Agência de Arrecadação de Impostos da República. Tais impostos, que muitas vezes eram cobrados para as naves que navegavam pelas rotas comerciais hiperespaciais, utilizadas para importação e exportação, incomodavam muitas vezes as guildas comerciais, como a Federação de Comércio. Foram os altos impostos da República e a manipulação de Darth Sidious que levaram a Federação de Comércio a realizar o bloqueio de Naboo, como uma forma de proteger
protesto à República, marcando assim o estopim das Guerras Clônicas. E durante o conflito, como a República estava quase quebrando economicamente por conta da guerra e gastando demais com o exército clone e naves, impostos de transitação altos foram cobrados num esforço de recuperar os fundos perdidos na guerra. Com a transformação da República Galáctica em Império, a economia mudou em diversos setores. Com o estabelecimento do setor corporativo, agora as negociações interplanetárias poderiam ocorrer livremente sem a necessidade de guildas comerciais, já que elas foram completamente extintas com a instauração do Império. Isso agora era responsabilidade das autoridades do setor corporativo, que deixavam os negociadores ajustarem seus termos de forma transparente e livre. Porém, também querendo que os cofres de grandes corporações fossem utilizados para interesse do Império, muitas grandes corporações, como os estaleiros de naves Quat, foram nacionalizados pelo Império, assim permitindo que os seus engenheiros trabalhassem em prol dos interesses e necessidades do Império Galáctico. Porém, com a extinção das guildas comerciais, isso também abriu espaço para contrabandistas, vigaristas e piratas oferecerem seus serviços de transporte de mercadorias como uma alternativa aos do Império. Muitos contrabandistas lucraram durante a Era Imperial de forma independente ou fazendo parte de uma organização maior. Quando a nova república foi instaurada, esses contrabandistas se uniram na Aliança dos Contrabandistas, um órgão mais formal para administrar suas negociações comerciais, o que acaba concluindo a nossa análise macroeconômica da galáxia de Star Wars. E se você curtiu esse estilo de vídeo, desbrave a nossa playlist de como funcionam as coisas em Star Wars, ou então descubra quais eram as ordens que os clones precisavam seguir nesse vídeo aqui. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.